paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Pela fé, Noé, divinamente inspirado, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a tua palavra penetre, Senhor amado, no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, para que possa produzir em nós frutos, Pai queridos, dignos, Senhor amado, de serem praticados diante do Senhor, diante da sua casa, diante da nossa sociedade. Que o Senhor nos transforme de dia em dia, de tempo em tempo, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da mensagem desta noite é a agenda de Deus. Será que Deus tem uma agenda? Se você tivesse uma agenda, se você tivesse aquele livrinho que tem lá os dias, as horas, os meses, no final tem uma parte onde você coloca seus contatos, coloca o endereço de pessoas. O que você colocaria na sua agenda? Quais seriam os objetivos? Quais seriam os compromissos que você marcaria ali? Algumas pessoas entendem que a agenda é apenas para lembrar de algum compromisso futuro ou de alguma atividade a ser feita. Eu fiz uma pesquisa e
na nossa agenda humana, na nossa agenda comum, existem algumas tarefas que nós podemos desenvolver através dela, que são as seguintes. Primeiro, lembrar-se, como eu já falei, de tarefas futuras. Segundo, anotar compromissos. Terceiro, escrever listas de coisas a fazer. Quarto, planejar sua semana e seu dia. 5, anotar prazos importantes. Quantas pessoas aqui não já foram salvos, porque de repente o seu celular apitou lá e disse: só tem que pagar aquela conta, ou tem aquele compromisso com determinada pessoa. 6, controlar tarefas com prazo determinado. 7, registrar ideias e acompanhar os seus projetos. 8, lembrar-se de eventos recorrentes como datas especiais. Hoje nós temos uma rede social que avisa lá que alguns dos seus amigos, familiares estão fazendo aniversário, então ele dá um bip lá e te lembra que de repente é o seu aniversário de casamento e aí você não passa aquele carão, porque a agenda te salvou daquele compromisso. 9, registrar e guardar telefones e endereços. Também serve para guardar senha, contas bancárias, serve para a gente poder estar colocando ali alguns códigos que nós precisamos. Mas e Deus? Se Deus tivesse uma agenda, o que Ele colocaria? Lembrando a cada um de vocês que lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, se não me falha a memória, a partir do versículo 18 ou 16, diz que Deus escreve um memorial entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e que o não o serve, e que no dia oportuno Ele vai ler esse memorial diante de todos, para poder comprovar as suas atitudes, as suas obras. O texto de Hebreus capítulo 11, ele é regado assim como um jardim falando sobre fé, mas por debaixo das linhas, ou por trás do texto, Deus esconde a sua agenda. Deus esconde nomes, atitudes de pessoas que Ele faz questão que estejam ali anotados, para que no tempo necessário o Senhor venha trazer luz sobre todas essas pessoas que foram anotadas ali. Será que você tem condições de colocar o seu nome também na agenda de Deus? Será que quando Deus abrir a sua agenda no dia 14 de junho de 2015, Ele vai poder lembrar que o seu nome estava escrito lá, embora Deus não se esqueça de nada? Será que Deus vai poder ver quais foram as atitudes que você teve neste dia? Será que o Senhor, abrindo o seu memorial, abrindo a sua agenda, Ele vai se alegrar em ver ali as anotações que Ele fez sobre você? Nós usamos continuamente a agenda para tantas tarefas, e Deus também usa para deles. E Deus me mostrou algumas coisas fantásticas desse texto, algumas coisas que talvez pode alegrar o seu coração e deixar você sair daqui motivado para servir a Deus. Outras para confrontar você e mostrar para você que a vida não é assim tão simples, ou talvez da maneira que você esteja conduzindo. Porque o primeiro nome que aparece na agenda de Deus é um nome muito conhecido por nós, é o nome de Abel. Todos nós conhecemos Abel. Abel foi o homem que foi assassinado pelo seu irmão. Abel foi o homem que teve a sua vida tirada de dentro da sua própria casa. Tragédias acontecem pelo mundo inteiro, mas quando você percebe que ela aconteceu a partir das próprias coisas da sua casa, essa é uma tragédia ainda maior. Imagine a tristeza de carregar o fato de na sua família ter alguém que assassinou um parente próximo seu, ou melhor dizendo, assassinou um familiar legítimo seu. Imagina você passar os seus amigos saber que o seu irmão matou o outro irmão. Que situação ruim para Adão, para Eva. Mas o texto que coloca Abel na agenda de Deus é um texto que faz referência à oferta e ao sacrifício que ele ofereceu a Deus. Você tem que ter a consciência de que Deus não pediu a Abel a sua oferta. Deus não disse a Caim, toda quinta-feira, todo sábado, toda sexta-feira, todo domingo, vocês vêm aqui, me tragam uma oferta, me tragam um sacrifício, que disso agrada o meu coração. Deus não pediu
totalmente. Amém? Será que você consegue pensar quais são as áreas da sua vida que ainda não foram entregues ao Senhor? Porque muitas vezes a nossa preocupação é de que nós temos razão nisso, naquilo, então Deus não precisa intervir. E 100% das vezes, Deus quer se relacionar com aqueles que se entregam a Ele totalmente. Amém? Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. A segunda pessoa que aparece na agenda de Deus é um homem fantástico. O nome dele é Enoque. Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus. A Bíblia não diz que ele fez algum milagre. A Bíblia não diz que ele criou um templo como se fosse uma obra faraônica. A Bíblia não diz que Enoque ele escreveu livros das Sagradas Escrituras. A Bíblia não diz que Enoque fez descer fogo do céu, que Enoque era eloquente nas suas palavras. Não, a Bíblia só diz uma qualidade dele: Enoque andou com Deus. Enoque não andava com a sua vizinha, Enoque andava com Deus. Enoque não andava com mentiras, Enoque andou com Deus. Essa é a grande e magnífica característica perfeita de Enoque. Enquanto as pessoas estão procurando andar para cima e para baixo, enquanto as pessoas estão procurando andar com depressão, andar com problemas, andar com falta de fé, andar desanimada, andar com medo, Enoque decidiu andar com Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Lá em Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Aleluia! Nós temos que aprender com este homem. Nós temos que aprender que nós devemos andar com Deus. Parar de andar com as nossas doenças, parar de andar com os nossos medos, parar de andar com pessoas ou com situações que nos constrangem. A partir do momento que você começar a andar com Deus, Deus vai tomar você para Ele e você será dele para todo sempre. Aleluia! Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Tem pessoas que andam na religiosidade. Tem pessoas que vivem andando atrás de problemas. Tem pessoas que vivem andando buscando saída para se coçar. Pessoas andam sozinhas, com medo, solitárias. Elas pasmem vocês, elas sofrem com problemas, com situações, mas não querem andar com Deus. Preferem andar na palavra do médico que diz que não tem jeito, mas aí não provou hoje que com Deus tem jeito. Tem gente que prefere andar no conselho de alguns, tem gente que prefere andar com a amizade no mundo, tem gente que prefere andar pecando para cima e para baixo. Enoque tinha todos os motivos para virar as costas, mas ele decidiu andar com Deus. Ande com Deus, você também, em nome de Jesus. Com quem você tem andado? Tem gente que tem andado na desconfiança. Pessoas têm andado desconfiado. Parece que o mundo conspira contra ela. Parece que ela nasceu para que tudo dê errado. Parece que ela nasceu para que tudo não dê certo. Será que é porque em alguma fase da sua vida você parou de andar com Deus? Será que em alguma fase da sua vida você decidiu andar pelas suas próprias decisões, pelos seus próprios achismos, pela sua própria vontade? Enoque teve a humildade de a cada dia começar a andar com Deus. Pare de andar com este mundo e comece a andar com o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Com quem nós temos andado? Com quem você tem andado? O impressionante é que Enoque, a gente procura alguém como Elias, uma palavra só, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. A gente prefere
que mais ninguém foi registrado na palavra de Deus. A Bíblia diz: ele andou com Deus. Numa época onde não havia culto, numa época onde não havia igrejas, não havia sinagogas, não havia, entre aspas, religiões, ele decidiu andar com o Senhor dos Exércitos. Quando eu e você decidimos andar com Deus, tudo na nossa vida muda. Quando nós começamos a andar com Deus, nós andamos lá nas bem-aventuranças de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5. Quando nós decidimos andar com Deus, nós andamos pelos 10 mandamentos. Quando nós decidimos andar com Deus, nós andamos pelo crivo da sua palavra e pela orientação e revelação do seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Deus diz para você: filho, não vai por aí, e você obedece. Deus diz para você: filho, vai por lá, e você obedece. E quando você chegar na frente, Deus te abençoa, porque você seguiu o conselho dele. Você está andando com Deus. Com quem você tem andado? E a terceira pessoa que andou com, que está constando na agenda de Deus, esse sim foi poderoso. A Bíblia diz, lá em Hebreus 7, que pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação da sua casa ou família, para a salvação da sua, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Abel entrega, Enoque andar, Noé serviço. Ninguém nesta terra serviu mais a Deus do que Noé. Aí a gente fica reclamando, porque nós vivemos na igreja um pouquinho e achamos que já passamos da hora, fazemos muito. Noé não serviu a Deus por 10 dias. Noé não serviu a Deus por 100 dias, por 100 meses. Noé não serviu a Deus por 10 anos. Noé levou 100 anos para fazer a arca. 100 anos servindo a Deus. 100 anos buscando o cumprimento da promessa de um Deus todo-poderoso, que se ele fosse cego, Deus ia salvar a sua casa. A quem você tem servido? A quem você tem prestado o seu serviço? Noé foi um homem que ele serviu ao Senhor e ele fez algo que era humanamente impossível. Ele, além de servir a Deus, ele pregava: olha, vem um dilúvio aí, vai chover, Deus vai matar todo mundo. E as pessoas riam dele. Tanto que Jesus cita os últimos dias será como os dias de Noé. Ele ficou 100 anos construindo a arca e 100 anos pregando a graça através da salvação. Ninguém se arrependeu. Agora vem a parte difícil do sermão, aquela que você vai ter que engolir pelas suas entranhas dentro. Eu te pergunto, aonde estava o irmão de Noé? Aonde estavam as mães e os pais das suas noras? Aonde estavam os seus primos, os seus sobrinhos? Tem gente que perde tempo indo atrás de parente, gente que não quer nada com Deus. Tem gente que perde tempo achando que está servindo a sua família. A sua família é você, seu esposo e os seus filhos. O que passa de ser parente. E se você perde tempo com eles e não com Deus, você não está servindo a Deus. É duro ouvir isso, né? Dura é esta palavra. Leia nas Escrituras em Gênesis capítulo 7. Deus disse a Noé: entre você e a sua casa. Cadê a sogra? Cadê os pais das noras de Noé? Os primos de Noé?
desobediência. Os outros morreram sem cumprir a lei do Senhor. Você já pensou nisso? Que se nós não começarmos a servir ao Senhor de verdade, nem a nossa casa vai entrar na arca? Você já parou para pensar nisso? Que se nós não arregaçarmos as nossas mangas e começarmos a buscar o Senhor em servidão, nós não vamos conseguir subir no arrebatamento ou ser buscado pelo Senhor como Enoque fez? A quem você tem servido? A Deus? Aos seus parentes? Aos seus prazeres? Às suas vontades? Ou aos seus erros? A quem você tem servido? A quem você tem servido? Contar a história de Noé depois que o texto está pronto, nossa, é maravilhoso! Eu já tirei mais de 50 sermões de Gênesis 6 até o final do dilúvio. Agora imagina você. Deus chegar para você e falar assim: constrói uma arca. Porque eu vou mandar água, vou matar todo mundo. E Noé olha para cima e fala: mas nunca choveu. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Nunca choveu. Você tem duas opções: ou eu começo a construir, ou eu escolho outro. A Bíblia diz que Deus encontrou favor na família de Noé. Deus quer encontrar favor na sua vida. Deus quer encontrar favor no seu caráter. Eu costumo dizer aqui na igreja várias vezes que na versão BV a Bíblia diz: Noé era um homem que fazia Deus sorrir. Coloque um sorriso no rosto de Deus. Deus tem uma missão para você. Eu não sei se a missão de Deus para você é executar algum ministério. Eu não sei se a missão de Deus para você é fazer algum serviço. Mas Deus te escolheu porque Ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito é eterno no Senhor. Então para de perder tempo com pessoas que não querem ter tempo para Deus. E comece a se dedicar à obra do Senhor. As causas de Deus. Sabe lá onde você está no seu serviço? Lá você pode ser um agente de Deus dentro daquele lugar. Na escola onde você estuda, você pode ser um agente de Deus. Ou seja, não existe um canto dessa terra que Deus não possa te usar. Se você falar: eis-me aqui, Senhor, Ele vai fazer algo grandioso através de você. Mas quantos estão preparados para as risadas e as caçoadas? Porque Noé falou: ah, mas choveu. O povo: você está maluco? Talvez Deus vai te levantar para pegar em algum lugar e as pessoas podem rir de você. Mas quando você sair dali com a missão cumprida, é o seu nome que vai estar escrito na agenda de Deus. Servo bom e fiel, receba a bênção do Senhor teu Deus. Quando nós pararmos para analisarmos a quem nós estamos servindo, a quem você tem servido? A Deus ou aos homens? Igual eu entendo que Deus usa os homens para que nós possamos exercer o seu reino. Mas a quem você tem servido? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes, né, a gente tem uma mania horrível com os brasileiros, que não é o caso aqui, mas por exemplo, está numa rodovia, a polícia rodoviária para, o documento está atrasado, a carteira de habitação está vencida, o cara já entrega a documentação para o policial com uma nota de dinheiro dentro, aí o policial pega o dinheiro, manda ele embora, ele vira para a esposa e fala assim: o policial é corrupto. Mas foi isso que deu dinheiro, como é que o cara pode ser corrupto? Nós queremos agir assim também com Deus. Nós queremos que o Senhor, se eu puder comprar a minha bênção, se eu puder comprar a minha salvação, se eu puder comprar as coisas dessa terra, dá um jeitinho, Senhor, que eu faço um empréstimo no banco, eu resolvo rápido. Mas com Deus não tem argumento.
Deus quer que você o sirva em espírito e em verdade. A quem você tem servido? As suas escolhas seriam as mesmas escolhas de Deus hoje? As escolhas de Deus estão embutidas dentro das suas escolhas. A vontade de Deus é a sua vontade. Será que Deus pode olhar e dizer assim, ó, dia 14 de junho, às 4 horas da tarde, exatamente às 4 horas da tarde, a irmã Juliana levou um bolo de cenoura com chocolate para o pastor dela, porque hoje é o dia do pastor. Tudo bem que ele fez um chororô desgraçado, desavisado, mas o bolo está lá. No dia 14 de junho, fulano ajudou ciclano a atravessar uma rua. No dia 14 de junho, a Igreja Família Batista tinha um monte de lugar para ir, mas decidiram buscar a minha face. Quais são as anotações que Deus vai ter na sua agenda relacionadas a você? Ou será que ele só vai ficar assim? Ex-estelionatária, ex-ladrão, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo, 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 e parou por aí. Deus conta com você, para que no dia que nós nos apresentamos diante dele, ele possa falar: entra, servo bom e fiel, na alegria do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, porque eu sou um Deus fiel. Aprenda a servir a Deus. Olha as necessidades em sua volta. As pessoas querem tudo pronto. Deus não é me sirve hoje. As pessoas querem tudo pronto. As pessoas querem subir só na hora da inauguração. As pessoas querem subir só na hora de pegar o canudo. As pessoas querem subir só na hora de poder receber as palmas. Não é isso. Deus quer te dar, como deu a Noé, martelo, serrote, madeira, vai fazer você a sua arca, porque você é a sua família que Deus vai pôr lá dentro. Agora, enquanto você fica olhando para a arca do vizinho, enquanto você fica olhando para a tenda do vizinho, você fica andando e passando e a chuva pegando nas suas costas, mas quando você resolver servir a Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Um dia eu estava, há muitos anos atrás, era o milênio passado, eu fui responder uma prova e estava escrito lá: você é persistente? E eu comecei a pensar, quais foram as coisas que eu peguei na minha vida e eu não terminei. Bom, eu comecei a fazer esse curso, não terminei. Eu fui trabalhar nessa empresa e saí de lá porque achei que a empresa tinha que funcionar segundo a minha maneira, isso é a maneira da empresa. Eu, na minha casa, fiz isso e comecei a pensar em ponto a 1, 2, 3, 4, 5 e comecei a pensar naquela resposta. Você é uma pessoa persistente? Eu me lembro até hoje da resposta, eu escrevi assim: não sou não, mas a partir de hoje eu serei. O professor pegou a prova de Dionísio no Bisotto. Gostei da sinceridade do irmão. A turma começou com 57 alunos, 11 pegaram o seu canudo no final. Porque às vezes nós queremos tudo muito pronto, nós queremos tudo muito rápido, não queremos pagar o preço, não queremos exercer aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Mas com você será diferente, porque você é filha e filho de Deus, e Deus conta com você na sua obra. Abel foi um homem que se entregou a Deus incondicionalmente. Você tem se entregado ao Senhor incondicionalmente? Enoque foi um homem que andou com Deus. Ele andou com Deus, ele não andava com seus parentes, ele não andava com seus amigos, ele não andava com seus colegas, ele não andava consigo mesmo. A Bíblia podia dizer: Enoque andou com Enoque. Não, ele andou com Deus. Antes de você colocar qualquer pessoa
andar com ele. Noé foi um homem que serviu a Deus. Serviu, pôs a mão na massa, se sujou de ver tudo. Foi lá, fez e aconteceu. E garantiu a salvação daqueles que moravam na sua casa. Para quem nós temos construído uma arca? A quem nós temos anunciado que vem chuva por aí, mas não é chuva de bênção, é chuva de condenação. A quem nós temos falado severamente, olha, assim como Deus mandou o dilúvio, Deus vai mandar seus filhos de volta. E aqueles que não se arrependerem não vão subir na água. A quem nós temos realmente falado da verdade. Como disse o pastor aí, sem rodeios, sem enfeites, sem acabamento. Apenas ela nua e crua. Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Só isso. E essa palavra espalha nos quatro cantos da terra. A quantos nós temos falado, Senhor, eu quero te servir. Deus, eu quero te servir como os homens te serviram. Eu quero estar com o martelo numa mão, o serrote na outra. Eu quero fazer parte, Senhor, eu quero estar nesse time aí, dos times que estão com seus nomes na agenda de Deus. Eu não vou desistir, tudo que eu pego eu não termino, eu me identifico com isso, eu vou rasgar o céu até, mas eu vou seguir ele firme. Mas o Senhor vai ter o meu nome escrito lá. Quando o Senhor abrir o livro da vida, o meu nome vai estar escrito lá. Amém. Para servir a Deus, nós devemos servir a Deus através do amor. Não precisamos ficar nos escondendo atrás da cadeira. Quando o professor chega na sala, ele fala, precisamos de um voluntário para poder ser dirigente da sala. Todo mundo fica se escondendo atrás do outro. Mas o professor está lá na frente e vê todos se escondendo. Não tem outro, não sei o que, tá, e fica aí, vai pegar, ele está se escondendo, você. Venha cá, você vai ser o primeiro. A gente não precisa se esconder. A gente tem que encarar os nossos problemas, os nossos pecados de frente. Se arrepender perante o Senhor e continuar servindo a Ele em todo o tempo. Amém. Feche seus olhos. Eu gostaria que você refletisse quais são as áreas da sua vida que pertencem a Deus. O que você entregou ao Senhor? Nós podemos enganar a qualquer um, mas ao nosso Deus a gente não engana. Se Deus chegasse para você hoje e falasse como ele falou para Abraão, eu vou tirar os seus filhos de você. Você entregou a sua paternidade a Deus? Se Deus chegasse a você nessa noite e fizesse como ele fez com o Jó, vai lá e tira tudo, só não me tire a vida. Será que a sua vida pertence a Deus? Qual foi a fase da sua vida que você de fato andou com Deus? Qual foi o dia que você pode olhar para dentro de você e falar assim, olha, teve uma época na minha vida,
passei algumas lutas, eu passei algumas tribulações, mas eu andava com Deus. Recebia convite dos 4 cantos. Apareciam oportunidades para fazer coisas erradas, para apoiar coisas erradas, para fazer vista grossas a coisas erradas. Mas eu decidi andar com Deus. Eu poderia ter andado na marginalidade, eu poderia ter andado no erro, eu poderia ter andado iludido sentimentalmente, eu poderia ter andado em várias faces da vida, mas eu decidi andar com Deus. E qual foi a época, o tempo, que você pode dizer a si mesmo: eu servi a Deus. Deus precisou de mim e eu estava lá. Eu servi a Deus no ministério X, eu fui obreiro da casa do Senhor, eu servi a Deus no ministério de louvor. Eu servi a Deus cuidando das crianças. Eu servi a Deus ensinando outros a serem discípulos. Eu servi a Deus ensinando a sua palavra para aqueles que estavam em minha volta. E com a época da minha vida que eu era pau para toda obra. Mas eu comecei a me preocupar com os meus parentes. Eu comecei a me preocupar com os meus vizinhos. Eu comecei a me preocupar com os meus amigos. Eu comecei a me preocupar comigo mesmo. E a arca de Deus ficou lá parada. A palavra de Deus para você nessa noite é: andaste bem até agora, por que paraste? Aqui. Eu tenho a convicção, dou a minha vida por essa palavra. Tem alguma área na sua vida que ainda não pertence a Deus? Por isso o Senhor te trouxe para ouvir essa palavra. Como diz a nossa amada pastora, Deus fala com os presentes. Tem pessoas aqui que deixaram de andar com Deus por algum motivo. Se esqueceram de andar com o Senhor. Tomam atitude, tomam decisões, fazem negócios, dão curso à sua vida sem consultar a Deus. O livro de Tiago diz: o que vamos fazer amanhã, devemos consultar, buscar o Espírito Santo para saber se isso está dentro da vontade de Deus. E às vezes tomamos decisões precipitadas, e às vezes tomamos atitudes e nos esquecemos que estamos sofrendo porque deixamos Deus lá atrás. E quantas vezes você teve uma rica oportunidade de servir a Deus e ficou com as suas mãos abaixadas? Quantos instrumentos estão parados na casa do Senhor? Porque tem pessoas que estão com as suas mãos abaixadas.
colocar em funcionamento, mas não colocamos porque as pessoas continuam com as suas mãos abaixadas. E aí Deus se pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quantas e quantas vidas estão perecendo, estão caminhando ao inferno, porque nós não temos coragem de se levantar e dizer: Jesus te ama e Ele tem um plano na sua vida. Deus quer levantar um monte de faróis aqui nessa noite, aonde o mundo possa seguir a luz deste farol.